Olá, pessoal! Mais uma aula de filosofia e vamos iniciar com o dialogando. Escala de valores. Vamos ver aí o que diz pra gente. Leia estas frases com sua professora e seus colegas. Ver desenho é mais importante do que passar um tempo com os meus pais? Vamos refletir, né? Todo o dinheiro que eu ganho, gasto, não me preocupo em guardar uma parte para casos de emergência? Deixo para estudar em cima da hora, mesmo sabendo que não dá tempo de estudar com qualidade. Tá certo isso, pessoal? Vamos pensar. É mais importante ajudar uma amiga do que ir a uma festa. Por mais que eu não tenha intimidade com uma criança da minha sala, é meu dever respeitá-la. Então, são algumas frases para a gente pensar, refletir. Aí chegamos no teorizando, ainda na página 19, axiologia, a importância de se refletir sobre valores. Foi o que nós pensamos em algumas frases acima, Uma breve análise sobre a história da filosofia e suas áreas de conhecimento deixa evidente a necessidade das ciências em geral estarem em diálogo com valores moral e suas ações. A axiologia, nesse sentido, é o ramo da filosofia que estuda valores humanos, isto é, estamos nos referindo àquilo que dá dignidade ao homem. O primeiro filósofo que teorizou sobre esse tema foi Sócrates, quando questionou os valores da sociedade em que vivia e colocou em pauta suas fragilidades, e problemáticas. Ao se opor ao modo da vida social vigente e ao se envolver inúmeros adeptos ao seu discurso, ele foi condenado à morte. Foi-lhe concedida a oportunidade de se desculpar e assumir que estava errado publicamente, e que isso retiraria as acusações e a sentença de morte. No entanto, o filósofo escolheu a morte, deixando claro que preferia morrer do que viver contra seus valores. E esses valores, enraizados em nossa sociedade, podem ser éticos, morais, materiais, religiosos e estéticos. O que são valores éticos? Normas que orientam a conduta do homem em sociedade. Morais, conjunto de regras sobre o que é certo ou errado em cada sociedade. Tem que pensar bem isso aqui em cada sociedade. Numa sociedade, uma coisa pode ser certa e errada e na outra não, tá? Materiais, aquilo que se relaciona com bens materiais. Religiosos, que abarcam crenças e valores ligados às religiões e seus dogmas. E é necessário a gente pensar aqui na questão religiosa, embora a gente conheça muitas pessoas que são católicas e evangélicas, ou seja, religiões de origem cristã, no Brasil a gente não tem só essas duas religiões, a gente tem muitas outras, principalmente religiões de matriz africana, que temos que respeitar tanto quanto. Ainda tem pessoas que não têm religião, e outras que acreditam em um Deus, mas sem ter religião nenhuma. Tem umas que acreditam, que são ateus, que não têm nenhuma religião e não acreditam em nada, que é preciso ser respeitado? Sim. E outras que acreditam em Deus, mas que não seguem nenhuma religião, Aqui nós temos os estéticos, sobre as normas que estabelecem o equilíbrio, a harmonia, a beleza das experiências artísticas. De certa maneira, todos esses valores estão relacionados à vivência do indivíduo. Existe ainda o juízo de fato e de valor. Por exemplo, existe uma diferença em dizer que está sol e afirmar que o sol é bom. Sim, existe. O juízo de fato
é a situação que expressa as coisas como elas são. Hoje o dia está sol, está ensolarado, não está nublado nem chovendo. Isso é um juízo de fato é isso mesmo. E nós temos o juízo de valor, o sol é bom, né? O sol é bom porque produz vitamina D, é um juízo de valor, a gente está dando um valor ao sol. Valor da medida aristotélica. O filósofo grego Aristóteles também foi um pensador que contribuiu para essa discussão. Em sua concepção, a ética é responsável por analisar, refletir e determinar uma boa conduta à vida humana. A boa conduta é necessária, pois visa o bem do homem e ao bem de sua vida em sociedade. O bem, por sua vez, tem seu significado próprio, que vem a ser finalidade de algo. Por exemplo, a função de um despertador é despertar no horário em que ele foi programado. Ele cumprindo essa função está cumprindo sua finalidade, óbvio. É um bom relógio. Porém, se ele não desperta, passa a não cumprir sua finalidade. Não é um bom relógio. Entretanto, estamos falando de um relógio e a questão ainda é fácil, né? A gente pensar sobre uma coisa, a finalidade de uma coisa é fácil. Agora, quando a gente passa a pensar na finalidade de um ser humano, aí complica mais um pouquinho. Agora, quando passamos mudando o objeto relógio para o ser humano, a questão é mais complexa. Afinal, qual a finalidade da vida humana? Para que exatamente o homem existe, né? Isso é uma reflexão filosófica. Na ética aristotélica, o fim do homem é a felicidade. O homem existe para ser feliz, por isso que essa teoria é conhecida também como eudaimonismo, que significa felicidade. Cuidado, porém, a ideia de felicidade aqui não é a mesma ideia que você tem. Afinal, a ideia de felicidade pode ser relativa. Não pense no que deixa você feliz. Pergunte a seu colega o que deixa feliz. Possivelmente as respostas serão diferentes, né? Cada um tem uma ideia diferente do que é felicidade, o que é ser feliz. Na ética aristotélica, felicidade é alcançar uma vida que faça sentido. O homem é um animal racional. A racionalidade é o que o diferencia dos outros animais. É a natureza humana ser racional. Logo, uma vida feliz é uma vida racional, pois só faz sentido uma vida que segue sua finalidade. Você se lembra do exemplo do relógio? Pois bem, relógio que desperta no horário certo é o que cumpre sua finalidade. Para Aristóteles, o homem que vive uma vida racional é um homem que cumpre a sua finalidade, que é felicidade. Uma vida racional é uma vida equilibrada, que consegue achar um meio termo entre os vícios e as virtudes. Uma vida que busca a justa medida das coisas. Até aqui falamos muito da ideia de essência e do conceito do homem. O que é homem, o que é a natureza do homem, para que fim o homem existe, quem é o homem que faz cultura, quem é o homem que pode conhecer as coisas, quem é o homem ético, ou seja, muito se pensou na identidade do homem, sobretudo o que existia em comum entre eles que se podia universalizar esse conceito. Vimos há pouco, para Aristóteles, a razão era a essência do homem e era o que universalizava, era o que tornava todos iguais. Porém, essa tentativa de criar uma ideia de que homem correspondia a todos os seres humanos do mundo falhou. Por exemplo, a polis grega, uma democracia aberta que todos os cidadãos poderiam participar. Mas essa ideia de cidadão fazia referência a homens, livres, proprietários de terras e atenienses. Quem era escravo, quem era mulher e até mesmo homens pobres não podia participar. Então não era, tão democrático assim. Logo, todos os debates que surgiam a partir daí, tendo como base
Esse conceito de cidadão, cidadão ético, cidadão político, cidadão feliz, se referia apenas quem? Aos homens livres, tá? Não se pensava ética como uma política igualitária ou uma política de felicidade para os escravos, mulheres e pobres. E assim construiu basicamente toda a história da filosofia antiga, medieval, moderna e com resquícios desse processo na filosofia contemporânea. Os resultados da exclusão desses indivíduos, desse nicho de conceitos, cidadania, cidadão, ética, política, felicidade e das vivências políticas e sociais, pode parecer mero detalhe, mas não é. Ao pensar a formação dos estados modernos e posteriormente uma política moral de boa vida, de cuidado e solidariedade, utilizou-se esses ideais da Grécia Antiga, de homem universal. Logo, esses sujeitos que estavam de fora sofreram uma exclusão política e humana. Já se questionou o porquê de certas mortes nos abalarem mais do que outras? Ou porque quando vemos uma pessoa muito parecida conosco sofrer, tendemos a nos sentir mais mal do que quando vemos uma pessoa muito diferente de nós sofrer? Isso é muito importante. Às vezes a gente vê na televisão uma pessoa que mora lá na favela passar por algum sofrimento e aquilo não nos traz um sentimento de se sentir mal, tanto quanto se fosse um vizinho nosso, ou alguém da nossa sala, né? Então, isso tem relação com a forma como a cidadania se estruturou pela ideia de similaridade. Por isso que aqui a gente está pensando, né? Refletindo sobre o assunto. Quando os europeus chegaram pela primeira vez à América, se depararam com uma diversidade enorme de cultura, que era muito distinta das culturas das sociedades europeias, colocaram ali uma pauta. São humanos ou não são humanos? Ou seja, por aquelas pessoas serem diferentes e possuírem uma cultura diferente, foram considerados não humanos. Eles passaram, assim, a ser o outro não europeu, o outro não civilizado, o outro não racional e o outro não cristão. Essa negação da humanidade foi o aval para que ocorresse um genocídio daqueles povos e um massacre cultural, sem que nenhuma reflexão ética precisasse ser feita, né? Não era igual a gente, podia matar aquele povo. Afinal, a ética e a moral eram pensadas exclusivamente para os seres humanos. Esse processo ocorreu igualmente no continente africano, com a escravização dos povos que ali viviam. Hoje, algumas correntes filosóficas contemporâneas resgataram a ideia de alteridade, para que pudéssemos debater e pensar os problemas gerados pela construção da identidade do sujeito universal. A palavra alteridade vem do latim alter, significa o outro. Logo, a ideia de alteridade está ligada à relação necessária que o ser humano tem com o outro. Afinal, estamos em contato constante com as pessoas. É através desse contato que surge a ideia de que somos diferentes. A alteridade busca na relação com o outro a afirmação da diferença e a importância da diversidade. Isto é, por meio da alteridade, busca se colocar no lugar do outro. Assim, podemos dizer que são necessários 3 processos: consideração, identificação e diálogo. Aí, tem um dos pensadores, John Bosco Cocase, defende a importância do estudo da filosofia africana e ameríndia. Por quê? Porque aí vai fazer um contraponto contra as outras filosofias estudadas até o momento, né? A filosofia Ubuntu, não sei se vocês já ouviram falar, mas podem procurar na internet, constrói uma outra relação com a ideia dos sujeitos em relação ao outro. A sentença se desloca do eu sou porque tu és. Sentença essa exclusão. Desculpa, eu sou porque tu não és. Sentença essa de exclusão para eu sou porque nós somos. Sentença imperativa inclusiva.
Na filosofia Ubuntu, todos os membros da sociedade são valiosos, de forma que são, não existindo assim um cidadão banto considerado inútil. Ailton Krenar, filósofo indígena brasileiro muito importante, escreveu vários livros, também desenvolve sua filosofia partindo do pressuposto dessa necessidade de uma vida racional e mecânica criada pelo Ocidente. Para ele, começar a respeitar as outras formas de cosmovisão do mundo é fundamental. Em seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele afirma que a ideia de que brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava ligada à premissa de que existia uma humanidade esclarecida que precisava salvar as sociedades obscurecidas. Acreditavam que existia um jeito certo de estar no mundo, No caso, a deles, os europeus. Dessa forma, a alteridade se faz necessária para que possamos nos despir dos nossos costumes e conseguirmos experimentar por outros olhos. O vídeo ficou um pouquinho grande, gente, pessoal, desculpa, mas essa matéria de filosofia é grande, tá? Agora vocês vão fazer a atividade da apostila.